Bom dia também para o pessoal do Instagram, bom dia para o pessoal do YouTube. Hoje a gente vai discutir a primeira fase da Olimpíada de História, pessoal. Não queria que fosse nesse formato, sonhei muito com a gente podendo fazer isso no ambiente da sala de aula, né? Mas, de qualquer forma, os professores do Distrito Federal estão em greve, nós estamos em greve e estamos lutando por condições melhores de salário, de remuneração. Então, a gente vai realizar a Olimpíada de História dentro do possível. Eu estou aqui fazendo essa transmissão, já dei uma olhada na prova ontem. Quem ainda não abriu a prova, eu peguei até aqui para mostrar para vocês o tablet dos meus filhos, tá aqui, meu login, tá, para eu fazer. Eu vou entrar aqui na Olimpíada, vocês vão estar vendo aqui, vai abrir a minha página da Olimpíada, como eu mostrei para vocês em sala de aula. A minha tem outras edições, porque não é a primeira edição que eu participo. Entrei aqui na UNHB 15. Aí aqui, tem todas as minhas equipes. Várias equipes ainda não responderam a prova, nem marcaram nada. A gente só vai conversar sobre a prova hoje mesmo. De qualquer forma, eu vou entrar em uma dessas equipes aqui, a primeira, né? Para eu poder olhar a prova. Aí vocês vão ver essas bolinhas quicando aqui, é o lugar onde acessa a prova, tá? Aí vocês vão aqui, fase 1, você vai clicar em cima da fase 1. E ele vai te mandar, vai aparecer um texto, começamos mais uma aventura, papapá. Você vai ler ele e agora as questões. Aí, o site da Olimpíada vai te mandar, para essa página onde tem as questões. Você vai clicar na primeira e abrir a primeira questão aqui, que vai ter essa questão maravilhosa, muito boa, adorei, tá? Tratando da questão indígena, do genocídio Yanomami, que a gente testemunhou agora no início do ano, continua testemunhando as violências, a destruição causada pelo garimpo ilegal lá e todos os outros crimes associados ao garimpo ilegal lá em Roraima, na terra Yanomami. E o bom dessa questão, galera, para historicizar esse processo, para mostrar como isso não é algo recente, como isso não é algo que começou agora, tá? Na verdade, o genocídio da população indígena nesse território que vai virar o Brasil, ele é secular, né? Então, tem muito tempo que a gente está enfrentando essa violência histórica mesmo, além desses grandes movimentos que até pouco tempo atrás estavam acontecendo, inclusive, com leniência, com tolerância do Estado brasileiro, né? E agora o Estado brasileiro voltou a agir contra isso, mas ainda assim vocês podem perceber que é um processo muito mais complexo do que a gente só vendo uma notícia rapidamente hoje em dia pode pensar. Então eu vou entrar já na discussão das questões. Eu queria mostrar para vocês aqui o acesso à prova, para vocês verem que é simples. Eu também depois vou discutir com vocês a questão da tarefa, que ela é importante. Cada pessoa da equipe tem que fazer a sua parte da tarefa ou passar as informações para que um membro da equipe faça. Se houver algum problema, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, me mandar mensagem no direct, que eu estou à disposição. Ontem eu fiquei conversando com a Beatriz do nono B para ajudar ela a acessar a prova. Podem mandar mensagem, galera. Eu estou na greve e tal, mas assim que eu puder eu respondo e ajudo da maneira que for possível, tá? Então vamos lá. Essa primeira questão que eu mostrei para vocês, ela traz 3 conjuntos de imagens e um texto, né? Então esse conjunto de imagens chamados de marcados, né? Marcados 1, 2 e 3, elas foram produzidas entre 1980 e 1983, lá na região que viria a ser as terras demarcadas do povo Yanomami, né? Na época ainda não eram. A gente ainda estava no período da ditadura militar. Vocês também podem ver um paralelo assim, sobre a questão militar. Bom, a internet caiu. Ah, meu Deus do céu. Sobre essas questões da Olimpíada, né, da primeira questão, então que vai trazer essa reflexão sobre a questão Yanomami, né? E aí, também, além das 3 imagens, traz um texto falando sobre como essas imagens foram tiradas por uma questão da vacinação da população Yanomami. Depois elas vão ser reutilizadas pela Cláudia Undujar,
que foi a fotógrafa, numa exposição na 30ª Bienal lá de São Paulo. E tem até uma frase que no final do texto fala assim, que mistura a arte com a vida, né? Uma obra de arte para chamar a atenção de como essa questão do número que foi dado para os Yanomamis, por eles não terem nome, essa rótula e tal. Também essa questão dos símbolos para usar, porque ela era de origem judia, ela tinha experiência da Segunda Guerra, do genocídio do povo judeu, causado pelos nazistas. Então essas duas coisas vão se encontrar no trabalho dela, né? Ela vai pautar o trabalho dela por essa preocupação. E aí, nesse sentido, ela vai para o comando da questão. Ele fala assim, a série fotografia marcados. Então ele está muito ocupado das imagens, tá? O comando da questão ele me parece orientar mais para uma preocupação com as imagens do que com os textos. O texto vai servir aí como um complemento para a gente entender as imagens, mas o foco está nas imagens, tá? Aí nesse sentido, a letra A fala assim, foi produzida na década de 1980 e apresenta indígenas Yanomami com um número em seu corpo. Então, assim, ela é objetiva, ela é descritiva, ela é bem simples. A gente já refletiu sobre como são construídas as questões da Olimpíada, tá? Como a Olimpíada molda, assim, naquela questão que a gente está procurando, a mais certa. Então, tem uma que é 5 pontos, tem uma que é 4 pontos, que é a quase mais certa, e tem uma que geralmente está certa, mas é pouco certa, é muito simples, é muito direta, que eu acho que é a questão desse item. Assim, esse item me parece muito simples, muito descritivo. Então, está correto. Com certeza, qualquer pessoa que analisar essas imagens vai se referir a esse item como item correto. A letra B fala assim, questiona a forma como a sociedade estereotipa as pessoas, ressaltando a humanidade ao mostrar seus rostos de frente. Então, essa letra B está muito boa, ela está bem construída, ela traz uma reflexão que a gente tem a partir do momento que lê o texto, mais sobre as imagens. Tá? A letra B está muito boa. A letra C fala assim, ajudou garimpeiros a encontrar as terras indígenas ao denominar e classificar os Yanomami que posavam para a câmera fotográfica. Então, aí nesse caso, a gente já tem um problema, né? Essa questão, ela está tendo um desvio do que foi o objetivo. Ainda que as fotos tenham sido produzidas num período onde não havia, assim, estava tentando se recuperar o problema das mortes, da falta de vacinação do povo Yanomami, ela não serviu para ajudar esses garimpeiros. Isso é uma inferência oposta ao objetivo da produção dos documentos. Tá? Então, essa letra C, para mim, aqui não nos interessa. E letra D, tem a ver com a experiência de vida da fotógrafa, que fez valorizar os grupos humanos e culturas em risco de aniquilação. Essa está muito boa também. Eu acredito que ela está mais voltada para o texto, né? Porque ela está falando mais da experiência de vida da fotógrafa, mas ela é muito boa também, essa letra D. Ela está bem completa, assim. Então a A, B e a D me parecem ser as questões que estão bem construídas, estão certas. E já a letra C, eu fugiria dela, tá? Ai, acabou a internet do tablet também, galera. Deixa eu entrar aqui com o tablet. Assim, eu tenho as questões, assim, não vai dar para eu ficar mostrando os documentos, mas eu tenho as anotações aqui. Vamos de anotações, né? Questão número 2. Ela traz uma reportagem, tem uma foto na reportagem, sobre os geoparques mundiais, que dois parques brasileiros estavam sendo incluídos numa lista da Unesco de geoparques mundiais. Seria o Caminhos dos Canyons do Sul, que fica entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Parque do Seridó, no Rio Grande do Norte. Essa reportagem é do ano passado, de 2002, e ela também informa que antes
Só o Parque do Araripe, que fica ali na divisa entre o Ceará, Pernambuco e Piauí, estava nessa lista. E é interessante porque teve uma questão sobre os fósseis que foram roubados na Olimpíada do ano passado, sobre essa região aí também. Tá? Mas de qualquer forma, o comando da questão, ele está focado na questão dos parques brasileiros, né? Nos geoparques brasileiros. O texto, a reportagem conceitua aí o que são esses geoparques, a importância mais ampla deles e tudo mais. Aí vamos para os itens, né? Eu falei assim que o comando volta para a questão dos parques, ele não está tanto no documento, ele fala os geoparques brasileiros, então ele está bem amplo, é no tema mais do que no documento em si. As alternativas. Letra A. Quando legitimados internacionalmente, passam a integrar a rede mundial de geoparques, ganhando visibilidade e prestígio pela chancela da Unesco. Essa tá boa, assim, ela tá correta, é uma análise geral que só de ler a reportagem a gente consegue ter. Letra B. Tem atividades econômicas e turísticas proibidas para assegurar a proteção das condições naturais e humanas. Na verdade, essa ideia do geoparque é uma coisa muito ampla, é uma coisa de vários tipos de atividade, de proteção aliada à sobrevivência dos grupos humanos que estão na região, atividade turística. Então, assim, essa letra B, para mim, foge do ponto, não é a melhor questão. A letra C. São territórios nos quais a importância das condições naturais coexiste com a da sustentabilidade e das comunidades locais. Essa letra C está muito boa também, assim como a letra A, ela pega os elementos do texto, trabalha eles bem de uma maneira ampla dentro do tema, né? Então é como se a gente estivesse trabalhando esse conceito do que é o geoparque, porque ele é importante, conscientizar as pessoas dessa área possível de preservar o meio ambiente no momento que a gente está vivendo, né? Então a letra C também é muito boa, e a letra D fala: Araripe, Seridó e Caminhos dos Cânions do Sul são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, a Unesco. Essa aí, para mim, ela é descritiva, tá? Ela está correta. Eu diria que ela faz o resumo principal da chamada da reportagem, digamos assim. Se eu tivesse que sintetizar da maneira mais direta e simples o que é a reportagem, seria esse texto da letra D. Então a letra D está correta. A, B e D me parecem as letras corretas, e a letra C é a que foge ao eliminar esses campos possíveis, porque na verdade ele coloca um leque muito amplo na reportagem de atividades que vão ser vivenciadas nesses espaços, né? Então a letra 2, então, foi esse o debate. Ela é uma questão simples. Eu até diria que para vocês a Olimpíada, ela começa com essa questão, essa primeira bem acachapante, atual, o que a gente está vivendo agora, assim, que é o tradicional que eles fazem mesmo. Aí essa segunda já é uma questão bem mais tranquila, uma questão simples, assim, para a gente respirar um pouco, assim, depois do impacto contundente da primeira questão. A questão 3 agora, inclusive, vem uma questão mais saborosa, até eu vou dizer que é uma questão sobre o chocolate, mas assim, ele traz um documento maravilhoso, que é um texto acadêmico, discutindo o Império Português, né? E do século XVI, século XVII, o período da colonização, assim. E ao falar disso, ele discute um livro de receitas de 1680 do cozinheiro do rei Pedro II de Portugal, e tratando da questão da receita do chocolate, né? Do uso do chocolate, mas também para a gente pensar sobre o Império Português, o contato desse mundo europeu com o Novo Mundo, né? E a relação das cortes espanhola e portuguesa. Então, assim, tem vários elementos interessantes nessa terceira questão. Assim, ela é uma questão saborosa, como eu falei, por se tratar do chocolate, mas ao mesmo tempo é uma questão que permite para a gente refletir sobre um monte de coisa que vocês já estudaram no 8º ano, no 7º ano, principalmente no 7º ano, a parte da questão da expansão portuguesa, das grandes navegações. Ano passado a gente vai ver esses desdobramentos no violento processo de colonização e formação da sociedade brasileira, né?
Então, assim, é um documento simples, mas muito legal. Então, ele vai tratar dessa circulação dos produtos e não só dos produtos, das práticas, dos sabores, dos cheiros, das vivências entre esses dois mundos, né? Aí o comando, ele fala assim, a partir das informações fornecidas pelo texto. Então ele atira para muito lado, assim, ele faz muitas referências para muitas direções, mas ele está falando assim, bom, vamos nos ater às informações que estão no texto. Aí ele traz os seguintes itens. Letra A. A introdução do cacau na alimentação dos portugueses não se deu apenas por meio da doçaria, mas também com outros alimentos e bebidas, e até mesmo em tratados de saúde. Essa letra A, ela para mim, ela é uma questão assim, para pegar a gente, porque ela vai toda certinha, ela vai toda bonitinha, aí ela chega nesse final e fala de tratados de saúde. Por que eu estou falando nisso? Porque até acho que sim. E se a gente pesquisar, eu acho que a gente até acha. Mas aí ele falou a partir das informações do texto. E no texto não está falando de tratado de saúde. No texto está falando sobre receita e fala que era tanto alimento quanto bebida. Então ele está muito bem feito até esse final. Aí no final eu fiquei pé atrás aí com esse tratado de saúde. Mas como eu estou dizendo, meu conhecimento de professor de história, de estudo, de leituras, diria que é correta essa informação, sim, que o chocolate, o cacau foram utilizados como medicamento. Mas isso não tem no texto. Tá? Letra B. A pasta de chocolate proposta pelo cozinheiro português Domingos Rodrigues continha ingredientes oriundos das Índias Orientais, como a baunilha, e do Oriente, como a canela. Então, essa aí está errada, tá? A letra B, né? Não, desculpa. Me confundi aqui nas minhas leituras. Porque eu li aqui no lugar da anterior. Ela está certa, mas isso também não está no texto, tá? Tipo, essa coisa dos produtos, assim, pode estar explicado na receita, mas no texto que a gente tem acesso não está falando isso. Então, assim, eu diria assim, enquanto a primeira é um detalhe, e aí talvez até a ideia seja que a gente pesquise e veja que é aquilo, essa letra B não, ela já está muito discrepante e trazendo uma informação errada, porque essa mistura que ele dá aqui dos ingredientes não parece o objetivo do texto, não está falando que tem isso. Tá? Então, a letra B, para mim, é a que está incorreta. Letra C. O chocolate é um dos alimentos que integrou o vasto intercâmbio de produtos e práticas alimentares advindas do encontro entre europeus e povos do Novo Mundo na época moderna. Então, a letra C, para mim, ela está bem analisando o texto, está falando desse contato temático que eu falei, da questão do contato entre os mundos e as cortes. Então, a letra C, para mim, está correta, está muito bem construída. Tá? E a letra D, ao longo do século XIX, a América Portuguesa se transformou em um valioso núcleo de produção comercial de cacau, tendo na região sul a sua principal área de cultivo. Eu acho que é aqui que eu me confundi, tá? Na minha anotação aqui eu acabei anotando errado. É a letra D que está errada, porque o cacau ele é um produto vindo do Nordeste, principalmente ali da região ele é um produto amazônico, que depois vai se fixar muito bem ali na região da Bahia. Tá? Mas de origem, ele não tem relação com o sul do Brasil, que é uma região mais fria e tal. Então, assim, eu anotei errado aqui, galera, desculpa. A letra B está correta, mas foge do texto. E a que eu vi que está errada, que tem uma informação errada, é a letra D. Então, eu diria para vocês que a letra A, B e a C estão todas corretas, embora me pareça que a A e a B não sejam tão diretamente ligadas ao texto quanto a letra C. Tá? Vamos para a questão 4, então.
tô dando uma acelerada aqui por causa do tempo, que eu acabei perdendo muito tempo com as pane e os bugs da internet aqui, da luz, que faltou luz 10 minutos aqui em casa para quem está chegando agora, tá? Mas então, continuando, a questão 4, eu vou ser bem sincero com vocês, eu achei a questão mais difícil da prova, eu achei a questão 4. Embora ela fale de um tema assim, que parece simples, é um tema assim, muito denso, com umas alternativas bem complicadas. Então, assim, a tendência é que na primeira fase tenha só uma ou duas questões complicadas. Na segunda fase já vão ter 3 ou 4 complicadas. Na terceira fase já vão ter 5 ou 6 questões complicadas. Então, o grau de dificuldade da prova aumenta. Assim, todas as questões vão ficando mais difíceis, mas existe também pelo menos uma ou duas questões que são sempre muito difíceis, desde a primeira fase. Eu achei que a questão mais difícil dessa prova era a 4. Ela fala sobre a boemia e a modernidade em Cuiabá. E aí eles traz 2 documentos, né? Traz um texto acadêmico que fala sobre essa questão da boemia em Cuiabá e traz a foto de uma dessas figuras folclóricas, assim, um poeta que depois foi tratado como louco, que são essas figuras assim, fruto desse crescimento urbano, dessa mudança das cidades também. Assim, eu até mais velho que eu sou, tenho uma relação com isso lá aqui no Cruzeiro, aqui em Brasília, tinha umas figuras assim na minha infância, mas assim, é uma relação diferente, mas o que eu quero dizer assim, é uma questão com um texto e uma foto. A foto traz uma dessas figuras, assim, que vão ser definidas no texto como flanadores, que remete a um texto muito famoso, o Flores do Mal, a figura do Baudelaire, francês, a figura do flanador, que são pessoas que circulam pela cidade, assim, nesse momento da modernização. E ele trata do Zé Bolo Flor, que é essa figura lá de Cuiabá, né, que vai virar um nome de parque, que, assim, ele, no final da vida dele, ele vai ser trancafiado como louco, né, vai ser internado, mas hoje em dia ele virou nome de um parque lá da cidade. Então, o comando da questão vai trazer assim pra gente. Tem aqui assim até para quem quiser ver aqui, ó, a fotinho dele aqui, ó, que é uma foto tirada por volta dos anos 50, tá? Aí a gente acaba tendo que, por exemplo, eu tive que ler, pesquisar, nunca tinha ouvido falar dele. Então, além de ler o texto, fazer uma pesquisa, ler algumas coisas lá de Cuiabá, ou ler algumas reportagens falando sobre essa figura, a importância dele, tá? Aí, o comando fala para a gente analisar tanto o texto quanto a imagem, a partir do texto e da imagem. Escolha uma alternativa. A letra A fala: a condição de indigência e de sem-teto dos andarilhos urbanos, frequentemente associada à loucura, revela agentes sociais que não se encaixam nos padrões dominantes. Então, quando ele fala agentes sociais, é pessoas da sociedade, tá? Pessoas que existem, assim, mas que, assim, não se inserem nesse padrão família, trabalho, da sociedade, assim. Então, por algum motivo, alguma história de vida muito específica, mas a gente também vê que tem uma recorrência nisso, essas pessoas ficam à margem, vivendo assim numas brechas do sistema, né, na medida do possível. Quando eu li essa letra A, eu não gostei dela de início, assim. Logo que eu li, eu tive uma resistência a ela, assim. De primeira, eu não achei a melhor opção, não, tá? Fiquei assim, tá mal construída, tá muito complicada. Mas depois, quando eu li as outras, eu fiquei com problema com essa palavra revela, não gosto de revela, assim, eu diria, se fosse constrói, eu acharia ela perfeita, dizer, que constrói agentes sociais que não se encaixam, aí eu estaria mais de acordo, assim. Revela, parece que a coisa está lá e surge. Então eu não gosto da palavra, mas o item, no fim, depois olhando os outros, eu voltei atrás um pouco, passei a achar ele mais bem construído, tá? Mas de começo eu tinha resistência a ele. Letra B. Zé Bolo Flor foi um personagem da cidade de Cuiabá, conhecido por ser ambulante, poeta e viver nas ruas. Beleza. Essa letra B tá correta, ela é descritiva, e eu diria que faltou falar que ele foi tido como louco, assim, essa culminância, esse final da vida dele aí, em que ele é internado e tal, é uma coisa recorrente que aparece nos textos, assim, mesmo hoje em dia, quando se reapropria da figura dele.
Então a letra B para mim é descritiva, assim, mas ela está correta. Letra C. Figuras que vagueiam pelos espaços urbanos e repetem comportamentos, frases e atitudes podem se tornar parte do imaginário local. Essa está correta também. Eu diria para vocês que ela não trata da foto, embora ela está correta, ela é muito bem feita. É o que eu falei para vocês, a sensação que eu tive ao ler o texto, ao ver a foto. Eu lembrei de figuras assim da minha infância, quando eu morava no Cruzeiro Novo, que tinham essas figuras, esses mendigos, esses bêbados, esses passantes, esses poetas, essas pessoas que eram chamadas de loucas. Então essas pessoas que viviam ali meio à margem, muitas vezes de um certo assistencialismo, assim, de alguma ajuda. Então eu lembro, por exemplo, lá no Cruzeiro tinha o Chaguinha, que era como era chamado o cara que vivia por ali. Então, assim, essa letra C, ela é muito boa nesse sentido, ela faz essa análise mais ampla, mas como eu disse, ela não trata especificamente do caso do Zé Bolo Fogo, que a foto traz ele, né? Então, mas a C está muito boa, está muito bem construída. E a letra D, Zé Bolo Fogo ficou tão conhecido em Cuiabá que ao final da vida foi amparado pela prefeitura e seu nome foi dado a um parque. Eu acho que a letra D é a pegadinha, porque ele virou nome de parque. Se a gente sai pesquisando, a gente vê que ele virou nome de parque, aí isso já vira uma tentação para dizer, pô, é essa. Reconhecer. Eu não achei que foi essa parte dele ser amparado pela prefeitura. Isso aí, pelo contrário, ele foi internado no manicômio. Então, eu diria que essa letra D é errada. Ela é construída para enrolar a gente, para enganar a gente, dentro de uma questão bem difícil, como eu falei para vocês. Que escolher a mais correta entre as três, e essa 4 parece correta também. Então, às vezes tem aí um amparo dele no finalzinho da vida dele que eu não achei. Então, assim, mas eu diria para vocês que a letra D é a que menos me interessa. A letra A eu tive um estranhamento com ela. A letra C é muito boa, mas não está falando da foto. E a letra B é descritiva. Por isso que eu falei para vocês que eu acho que a questão 4 é a questão mais difícil. Tá? Mas, enfim, a minha análise, né? Lembrando para vocês mais uma vez que eu também não sei as respostas da prova. Eu estou analisando a prova junto com vocês. Estou refletindo, pensando sobre os documentos, pensando sobre a construção dos itens. Tá? A gente só vai saber semana que vem, quando ver quem passou e quem não passou. E as respostas só lá no final do ano, quando sair o gabarito. Tá? Mas estamos aqui tentando. Questão 5. A questão 5, ela traz uma música. Tá? Uma música chamada Fique Viva, que é um rap indígena. Tá? Maravilhoso, assim, cantada por uma rapper chamada Brisa Flow. E aí ela traz toda essa questão da ancestralidade, da violência nas relações atuais e historicamente construídas com relação às populações indígenas, a questão da mulher. Nossa, esse documento 5, eu achei a questão difícil, mas esse documento da questão 5 é de uma profundidade, assim, e se você pensar que a gente teve a questão 1, falando sobre a questão do genocídio Yanomami, sobre como ele é um processo histórico, e como ele é algo potencializado nas últimas décadas, e a relação com a ditadura militar e com o governo Jair Bolsonaro, que acabou de acontecer, a gente vem para essa questão 5, então aí volta, o que eu falei, ele começa bem contundente, bem forte a Olimpíada, aí depois ela dá uma tranquilizada para a gente refletir sobre outras coisas, aí enfia o dedo na ferida de novo, que tem que enfiar mesmo, tá? Então, assim, na questão 5 tem essa música, que ela é bem densa, assim, tratando sobre essa questão da violência. E aí o comando da questão fala simplesmente o rap. Então, também deixa mais difícil esse tipo de comando, tá? Então, vamos lá. Letra A. Remete à história dos esforços dos colonizadores, como na frase, essa terra tem sangue dos ancestrais. Então, essa é a errada, tá? Essa tá bem dada, que é errada, tá bem simples, porque os esforços, não, ele está falando da violência dos colonizadores, está falando da resistência, da sobrevivência das populações indígenas. Então a letra A é a errada. Isso aí está bem, como eu falei, é um documento bem denso e tal, então ele já dá uma fora para tirar logo. Essa está bem simples de ver que é errada. Letra B.
Refere-se à canção de Zé Ramalho, que em um trecho traz: cobiçam a terra e toda a riqueza do reino dos homens e dos animais. Essa música que é a peleja do homem, do diabo com o homem do céu, é muito boa essa música. Eu adoro Zé Ramalho. Sugiro, assim, vou escutar tudo que vocês puderem dele. A discografia dele é maravilhosa, eu gosto muito de Zé Ramalho. Eu só acho que essa letra B, a música é citada mesmo, tá no rap, mas eu não acho que é esse trecho da música específico que interessa para ela, não. Então acho que se vocês escutarem a música, vocês vão ver que tem outros momentos da música que dialogam mais com essa música, com esse rap, do que esse trecho que é o citado. Mas está correto, eu não posso dizer que está errado, não. Está dentro do contexto da música, então a letra B está certa. Mas eu escutando não senti, é esse pedacinho que é o que mais bate. Não. Tá? Letra C. Cantado por uma mulher, dirige-se a outras mulheres pela repetição do alerta Fique Viva. Sim. Tá certo. Talvez seja a coisa mais imediata, mais direta da música, porque é o que mais se repete, Fique Viva, Fique Viva. Tem essa dimensão do feminino muito forte, mas eu acho que ela é mais ampla. Mas tá certo. Tá? A letra C também tá correta. Como eu disse, eu achei essa questão difícil. Letra D. Alude aos perigos da violência, que tem como alvo um corpo específico, nas expressões balachada e essa bala procura a cor. A letra D tá certa também, para mim, porque assim, eu acho que essa dimensão da violência contra o feminino, ela é muito forte na música. E o que faz a letra C parecer muito boa. A letra D, ela pega a questão da violência mais ampla, contra as populações indígenas, contra as mulheres indígenas especificamente, dentro dessa violência, tanto por serem mulheres quanto por serem indígenas. Então, eu acho a letra D muito boa. A letra C está correta. A letra B também está correta, mas eu acho que talvez não seja o trecho da música do Zé Ramalho exatamente que ela está falando. Tá? Mas, enfim, a B, a C e a D estão corretas e a letra A está bem dada, que ela é errada. Tá? Vamos para a questão 6. Na questão 6, galera, meu coração para essa questão 6, porque ano passado, talvez alguns não lembrem, porque já foi bem no final do ano, assim, já naquele contexto de encerramento do ano, mas a gente assistiu um filme chamado Cabra Marcado para Morrer, que falava sobre as ligas camponesas da Paraíba, que é o tema da questão número 6 da Olimpíada. Tá? O João Pedro Teixeira é um personagem assim, muito importante da história do Brasil, para a gente entender esse movimento das ligas camponesas, da luta dos movimentos sociais, que também vai marcar o movimento reacionário, que vai ser a ditadura militar, muito parecido com um processo que aconteceu mais recentemente no Brasil também. Então a gente vai ter vários períodos de intervenção militar na história do Brasil, já falei isso com vocês, e geralmente esses movimentos vêm para abafar esses crescentes, esses questionamentos, esses movimentos populares, como aconteceu com esse movimento do qual as ligas camponesas participavam na década de 50 e início da década de 60 no Brasil. Então, O Cabra Marcado para Morrer é um filme que conta essa história, a história do João Pedro, a história da Dona Elizabeth Teixeira, e essa questão ela traz 2 documentos, um texto acadêmico de 2011, falando sobre as ligas camponesas, tá? Sobre o João Pedro Teixeira, sobre a Liga de Sapé, que é de 1958. Tá? O João Pedro Teixeira vai ser assassinado em 1962, a mando do latifúndio, como diz a própria Dona Elizabeth Teixeira. E o segundo documento é um depoimento da Elizabeth Teixeira, que está nesse mesmo livro. Tá? Ou seja, o depoimento foi publicado em 2011. Né? Mas assim, vendo o filme O Cabra Marcado para Morrer, vendo outras reportagens, outros filmes que saíram depois, a gente tem vários depoimentos da Elizabeth Teixeira. Ela está viva até hoje, ela está com 98 anos de idade. Tá? Então é uma mulher assim, com uma história de vida e de luta incrível, e eu achei maravilhoso ter contato com essa questão. Assim, eu espero mesmo que vocês leiam a Olimpíada. Eu sei que a gente está de greve e tal, mas galera, leia a Olimpíada, vale a pena demais, é algo muito maravilhoso, assim, e vou ficar muito feliz se vocês responderem a prova para terem contato com esses documentos. Tá? Esse é um documento que eu vou levar para a sala de aula em outro momento, quando a gente retornar da greve
tão maravilhoso que ele é. Mas, de qualquer forma, o comando da questão fala sobre as ligas camponesas. Então, não é só sobre o documento, tá? É uma coisa mais ampla. Ele está falando também da Liga Camponesa de maneira geral, do tema. Tá? Então, a letra A fala: sua criação, a partir da década de 50, pode ser entendida como uma reação politizada às más condições de vida e de trabalho no campo. A letra A é boa. Assim, ela vai na análise do assunto. Deixa eu só voltar aqui que eu acho que o YouTube voltou. Eu acho que eu vou ter que começar outro. Ah, bom. Eu ia tentar fazer outra transmissão aqui agora, mas não consegui. De qualquer forma, essa letra A está muito bem construída. Ela faz uma análise boa do assunto a partir dos documentos, tratando o que era a importância ali no contexto. A letra B fala assim: são formas de organização no campo comparável aos sindicatos, promovendo a proteção aos trabalhadores, a assistência médica, a alfabetização e ambicionando reformas agrárias. Então, assim, tá correta. Eu tive assim um pezinho atrás com essa letra B, porque elas tentam ser essa organização comparável ao sindicato. Eu acho que assim, essa ideia, ele coloca aqui várias coisas que elas fazem, e, por exemplo, a Liga de o Engenho Galileia, que aparece no filme Cabra Marcado para Morrer, ele começa como uma associação para conseguir enterrar os mortos da comunidade. Então, assim, realmente é uma instituição assim, para amparar, uma organização para amparar os trabalhadores, né, do campo. Então, nesse sentido, ela parece muito com o sindicato. Eu fiquei com a resistência porque ela tem mais dificuldades que no caso dos sindicatos, né, dos sindicatos urbanos, no caso. Mas, principalmente nesse contexto, né, das ligas camponesas. Mas é um item que está correto na minha leitura. A letra C. O líder João Pedro Teixeira foi assassinado com tiros pelas costas. Sua esposa prosseguiu com o seu trabalho e a casa onde eles vivem foi transformada no Memorial das Ligas Camponesas. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que tudo isso aí está certo, é verdade mesmo isso. E eu até achei o site na internet do museu, desse memorial das ligas camponesas. Então as informações estão corretas, só que ele foi realmente assassinado com tiros pelas costas, só que ela não me parece estar falando da questão das ligas. Ela está parecendo para mim que está especificando muito na figura do personagem. Tá? Aí por isso eu acho que ela foge um pouco do escopo da questão, do comando da questão, que estava mais na questão mais geral das ligas camponesas. Então por isso eu acho que ela não pode não ser a melhor item, mas as informações que ela traz estão todas corretas, tá? Então a letra C está correta. A letra D. Sufocadas durante o período ditatorial, renasceram com a redemocratização e se modernizaram politicamente, dando origem à União Democrática Ruralista. Essa aí está bem na cara que ela está errada, porque essa União Democrática Ruralista é uma representação dos latifundiários, dos grandes donos de terra. Tá? É o contrário, é o oposto das ligas camponesas. Tá? Então, assim, a letra D é errada. Então, a letra A, a letra B e a letra C estão corretas. E também, assim, é difícil encontrar uma que se destaque assim, em relação às três. Embora, assim, como eu disse, a letra C está um pouco no personagem, não tanto no tema, na questão das ligas. Né? A A e a B estão mais voltadas para a questão das ligas.
mas todas estão corretas, tá?